Salve, salve galera, beleza? Zord Games na área, de volta com mais um vídeo. Galera, vídeo de dicas para a rodada número 4. Sem mais delongas, já vou mostrar a pontuação aqui do time do canal. Então tá na tela aí, pessoal. Fizemos 64,48. A média dos cartoleiros foi de 50,97. Então a gente ficou um pouquinho acima da média. Patrimônio, a gente perdeu 1,58 cartoletas. Foi uma perda boa, se podemos dizer assim. Teve muita gente que perdeu 5, 7, 10 cartoletas. Então a gente ainda tem 148 cartoletas. E na média os cartoleiros têm 117,80. O maior pontuador foi o Hulk, levando em consideração... o maior pontuador foi o Rafael Veiga, né? E o Hulk fez 11,20, né? 5,20... 5,60 vezes 2. E o menor pontuador foi o Júlio César. Foi o esquema do antinegativo, né? Que eu queria falar rapidamente aqui, ó, só para não me alongar. Fiz uma publicação no meu Instagram ontem sobre o antinegativo, né? Esquema do goleiro antinegativo não serve para nada. Aí várias pessoas falando que era nutelagem. Teve gente que falou que era idiotice colocar goleiro para negativar. Só para deixar claro, pessoal, eu vou explicar isso pela última vez, tá? O esquema do goleiro antinegativo, né? O Tadeu tava aqui e o Júlio César aqui. E aí muita gente falou que era nutelagem, que não é cartola raiz, blá 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 blá. A gente tem que utilizar as ferramentas que a gente tem. Na minha opinião, o erro, né, é do Cartola, porque quando quando mudou o esquema no banco de reservas, não levou em consideração que muita gente iria fazer isso. Só para, né, para deixar claro, por que no Rei do Pitaco ninguém consegue fazer isso? Porque no Rei do Pitaco tem um esquema de prováveis muito bom. E lá é o seguinte, se você colocar um goleiro de vermelho, né, um goleiro nulo, não é feito a troca. Se você colocar um goleiro em laranja, que é dúvida, né, que lá é dúvida, é laranja, ou amarelo que seja, ou de verde, que é provável, aí é feito a troca. Só que o Cartola não tem esse esquema, então, querendo ou não, você pode escalar o goleiro que você quiser, né, e colocar um goleiro titular, teoricamente seu, ou do time, né, no seu banco de reservas. Lembrando que o goleiro no banco de reservas tem que ser mais barato do que o titular. Então acho que o que pegou para muita gente foi isso. Ah, eu vou colocar o Tadeu para negativar. Não, gente. A questão é que a gente está na terceira rodada, o Tadeu era uma boa peça, né? Só que jogava fora de casa e era barato. Se o Tadeu tivesse feito pontuação positiva, muita gente que tinha um Tadeu aqui, o Tadeu viria para cá e você ganhava cartoletas, provavelmente, e pontuação. Como o Tadeu foi negativo, tomou 3 gols, fez -2, simplesmente ele não entra no time e você não negativa. Pra mim é um negoção, galera. Então só queria deixar claro isso, porque eu tô vendo muita gente num nhenhenhen danado aí. Eu sei que a galera que me acompanha, né, já sabe como é que funciona, mas sempre tem um atrasado que às vezes fala como é que funciona, como que é isso e tal. Então eu tô explicando novamente em vídeo como que funciona o esquema do goleiro antinegativo. Inclusive aqui, serve pra qualquer um. A questão é você ter cartoletas. Por exemplo, o Everton a gente sabe que não vai jogar. O Everton e Santos a gente não vai jogar essa rodada, porque Palmeiras, né, Flamengo e Palmeiras já jogaram pela rodada. Então, eu quero pôr um goleiro caro, eu coloco o Santos aqui, por exemplo, venho aqui e escolho meu goleiro. Aqui, ó, do Cássio para baixo eu posso escalar qualquer um. Então vamos supor que o Cássio seja um dos caras mais escalados. Vou dar um exemplo aqui dos mais escalados. O Gatito está sendo muito escalado. Ele custa 5,94. É que para colocar o Gatito eu não preciso de colocar o Santos, né? Posso colocar um outro goleiro... custando 7 cartoletas. Fernando Miguel tá machucado. Fernando Miguel custa 7 cartoletas. O Gatito custa 5,94. Por que eu não posso colocar o Gatito direto? Você pode, mas você colocando o Gatito direto, se ele vier a negativar, você perde os pontos e perde as cartoletas. Desse jeito aqui, na teoria, né, se o Gatito ficar positivo, ele troca com o Fernando Miguel. Ah, Zod, mas é arriscado porque eu tô colocando um goleiro que não vai jogar, e se o meu titular não jogar, como aconteceu com o Cássio recentemente? Gente, tudo na vida é um risco. Quem faz esse esquema sabe do risco, então você tem duas opções. Ou você coloca um goleiro, né, que vai jogar no começo ali da rodada, que você já viu a escalação, ou você coloca um goleiro que você tem quase certeza que vai jogar. Se ele não jogar, você fica com uma peça a menos. Mas no longo prazo, em 38 rodadas, na minha opinião, é um esquema que vale a pena. Você está diminuindo pontuações negativas suas. Até deu exemplo lá na hora, no post, né, falando que seriam 36 pontos. Aí teve gente que 76 pontos, né, ao longo de 38 rodadas, se fosse -2 cada rodada. Aí teve gente que falou assim, ah, mas enquanto isso os meus adversários diretos estão escalando os goleiros para pontuar. Gente, todo mundo escala o goleiro para pontuar.
a diferença minha entre o meu adversário não é o antinegativo. Cada um escolhe o goleiro que quiser. A questão aqui é a cartoleta. Então, vamos abrir a mente com relação a isso, mas enfim, não estou aqui para obrigar ninguém a fazer isso. Já estou falando sobre isso desde a primeira rodada, mas me sentindo a necessidade de falar isso em vídeo também, porque eu estou vendo que tem uma galera que às vezes não entendeu a situação e está simplesmente reclamando. Agora, se você está achando sacanagem por parte do Cartola e que a galera descobriu um esquema de certa forma para burlar, aí a gente tem que reclamar com o Cartola, que eu acredito que ano que vem vai melhorar essa situação, não vai deixar essa situação permanecer. Mas enquanto permanecer, não vejo problema nenhum em utilizar, beleza? Inclusive me segue no Instagram aí, galera que não me segue aí, que eu posto aí os times aí, beleza? Bom, então assim, eu vou vender aqui rapidamente. E aí eu já vou começar com as dicas propriamente, tá, pessoal? Pessoal, detalhe aqui com relação ao time aqui, só mostrar pra vocês aqui, ó. Teve o antinegativo, né? Então o Tadeu fez -2, o goleiro não entrou. A gente gastou um dinheirão com o Antônio Mohamed. Infelizmente ele tomou gol, né? O time dele tomou gol, então ele fez 5,38. Foi uma pontuação razoável. Dos meus titulares aqui, foi um dos que mais pontuou. Mariano 3,90 sem SG, ok. O Michael mantendo a média muito bem, 10,50. Rafael Foster, uma infeliz, né? Ele machucou no primeiro tempo, então aí não tem como fazer, não tem o que fazer. Guilherme Arana entrou no segundo tempo, aí realmente ficou prejudicado. A Arrascaeta fez 5,80, acabou desvalorizando. O Veiga foi muito bem, 15,60. O Nacho, eu fui com ele mais pela garantia realmente, né, do Atlético ser favorito, jogar em casa, mas a todo momento eu falei, eu preferia inclusive o Zaratio que estava aqui, mas como tinha essa tendência que ele não jogaria e ele nem ficou no banco, né, então a gente acabou trocando, fez 2,60. O Cano, na minha opinião, foi mal, apesar dele ter finalizado algumas bolas, 2,50. O Hulk começou bem, ficou nervoso, né? E no final ali poderia ter sido até expulso, 5,60. E o Morato ontem fez gol, né, no jogo do Avaí. Logo depois do gol ficou nervoso lá, brigou lá com o Dada Belmonte e foi expulso de forma ridícula, né? Eu até falei nos meus stories, eu acho um absurdo um jogador profissional que recebe salário, né, deixar o time nessa situação e, claro, consequentemente deixou o time do canal do Zordão. Morato vai ser mandado embora do nosso time, tá? Então esse aí foi o time. Lembrando que a gente fez 64,48, a gente está com 263 pontos no total, média de 87,79. Deixa no comentário aí como é que tá o seu time, tá? Lembrando que esse time aqui é aberto a todos aqui para tentar ir o melhor possível, ok? Então vamos lá, pessoal, com relação a goleiro. Bom, pessoal, eu sou cartoleiro Pro, mas o Cartola demora um pouco, né, para soltar o mínimo para valorizar. Enquanto isso, a gente usa aquela ferramenta, né, que a gente tanto gosta para olhar várias coisas, não só o mínimo para valorizar, como o desempenho dos times, atletas, cruzamento de scout, pontos cedidos, média básica, ó. Isso aqui é interessantíssimo, galera. Média básica aqui do pessoal aqui, ó, a gente pode filtrar por posição. Aí você passa a saber quem tá com média de o quê. Ó, o Edenilson aqui, a média básica dele, 4,90. Tá sendo bem escalado. Mínimo de valorização também, né? A gente tem aí. Então a gente pode colocar de goleiros aí, por exemplo, ó. Você tem o Tadeu que precisa de 0,20 para valorizar. Tem o César 1,2. Aí eu ia falar do Muralha. O Muralha precisa de 1,60 para valorizar. É uma peça interessante para a rodada, né? Jogando em casa. Posso fazer tranquilamente o esquema do antinegativo, né? Tem goleiros aí de 7 cartoletas aí. O próprio Fernando Miguel que eu dei o exemplo, né? Que aí você não corre o risco caso o Muralha é negativo de você já assumir a bronca diretamente. Enfim, então o Muralha eu vejo como uma boa peça, o Daniel também eu vejo como uma boa peça, acho até que vai ser, não sei se ele está sendo o goleiro mais escalado no momento, acho que o Gatito também tá, né? Mas o Daniel também é uma peça interessante, né? Na última vez que o Avaí jogou fora, eu falei que o Cássio nos mais escalados era um exagero, que o Avaí não iria finalizar, ele acabou finalizando bastante, né? E o Cássio fez 10 pontos, então de repente pode ser isso, né? O Avaí finalizando, o Inter mantendo o SG. O Mano Menezes a gente sabe que é um treinador que, né, que faz uma contenção bacana, então de repente ele pode fazer alguns pontinhos. O Daniel precisa de quanto para valorizar? O Daniel precisa de 3,60, já é um pouquinho mais, né? Além do Daniel também, eu vejo o Gatito como uma boa peça, né? Eu acho que é a peça mais escalada no momento. O time do Botafogo em casa, não vou falar que é 100% confiável, mas enfim, só que ele precisa de 5,10 para valorizar. Então, vai muito daquilo que você imagina. Por exemplo, o Muralha 1,60 para o Gatito
5,10 para mim faz com que eu queira escalar o Muralha, né? Então, eu acho que o Gatito obviamente tem uma ótima chance, só que me faz querer escalar o Muralha ou o Daniel pensando na questão da valorização. O meu time com 148 cartoletas ainda precisa valorizar, então seria a minha primeira escolha. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo na terça-noite, não sei quando você está assistindo, então tudo pode acontecer, mas por enquanto é esse o desenho do time, tá? Bom, com relação a zagueiro, pessoal, seguinte, o Maicon vem se mostrando um dos melhores zagueiros, né? Vamos olhar a média básica aqui de zagueiros, galera. Deixa eu voltar aqui, ó. Média básica. Lembrando que quem quiser assinar a ferramenta, né, do Cartola Stats, galera, tem duas categorias. Tem a categoria que você assina somente, né, aqui a área de estatística, e tem também uma que você se torna meio que sócio do Catimba Stats, onde é enviado vários PDFs, várias informações lá. Tem um pessoal muito bacana lá. E eu tô enviando um time lá toda rodada, né? O time do Zordão no Catimba Stats, o time tá voando, dos meus times de regularidade é o que tá melhor, e só tem acesso quem é realmente sócio do Catimba Stats, tá? E eu tenho um código, tá, pessoal? Quem for assinar aí, seja categoria só das estatísticas ou das estatísticas mais aí o plano de sócio do Catimba Stats, Zord Games, tá, galera? Quem utilizar o código Zord Games tem 10% de desconto na hora da aquisição. Vou deixar o link na descrição, tá? Então, pessoal, vou vir aqui em média básica, vou colocar aqui só os zagueiros aqui, só pra gente ter uma noção. Aqui, ó, o zagueiro que tem a melhor média básica é o Maicon, 3,90. Depois a gente tem o Sidney, né, 3,20. O Nino tem uma boa média básica também, 2,97. Rodrigo Moledo, 2,20. Bressan, 1,93. Reinaldo, 1,60. Renan, 1,50. E aí vai descendo. Então, o Maicon realmente ele vem muito bem. Acho que é uma peça interessantíssima, só que tem um detalhe. Primeiro, ele está bem valorizado, né? Se eu não me engano. Vamos ver agora mínimo para valorizar, né? A gente tem que trocar as telas aqui para a gente ter uma noção. Então aqui, ó, mínimo de valorização. Vamos dar uma olhada no Maicon. O Maicon deve estar aqui embaixo. Ó, o Maicon precisa de 6,30 para valorizar. É bastante, né? Apesar que a média dele está muito alta, né? Ele está com uma média de 9,50. Joga fora, né? Contra o São Paulo, é clássico. Então tem que ficar ligado. Ó, são 9 desarmes em 3 jogos. Essa última agora ele praticamente deu um desarme só, mas a assistência e o SG ajudou bastante ele. Mas o Maicon é uma boa peça, o Nino mesmo jogando fora, mas são jogadores mais caros, né? Então vou focar ali nos jogadores mais baratos, até pela questão da cartoleta. Eu acho que ter um zagueiro do Inter nessa rodada é interessante, principalmente, né, se você não for dobrar com o goleiro. Então você tem um mercado aqui, por exemplo, que ele tem uma média de 4,17 e tem o Moledo com uma média de 5,10, mas vocês viram que o Moledo tem uma média básica melhor do que o mercado, né? Ou o mercado não apareceu? Não, peraí, eu vou voltar lá para verificar, porque, né, a gente não pode dar bobeira. O Moledo vem primeiro e o mercado vem depois. O mercado tem média básica de 1,03. Deixa eu ver aqui. São 9 desarmes, é porque ele jogou todos os jogos, né? Acho que isso também acaba, vamos dizer assim, prejudicando ou trazendo a média de forma real, né? Mas enfim, eu acho que ter uma das duas peças aí é muito bom, né? Indo para a parte de valorização, vamos voltar aqui em zagueiro. Rodrigo Moledo precisa de 3,30 para valorizar, é o mercado 4,50. Então eles estão bem próximos ali um do outro ali, né? Então acho que valeria a pena sim, né? Ir com um Moledo, por exemplo. Gosto muito do Moledo de muito tempo. Desde a época que era Moledo e Vitor Cuesta, né? O Moledo sempre trouxe boas pontuações, então acho que é uma peça interessante. Outra peça que eu acho interessante também para a rodada são os zagueiros do América, né? Tem que ver primeiro como que o América vai a campo, né? E tem também os zagueiros do Botafogo. Então tem o América aqui também, que eu acho que pode ser uma boa pelo preço, aqui ó, 1,87, 3,26, jogando em casa, né? Não sei, por exemplo, se o Maidana vai pro jogo, se tá em dúvida, né? Deixa eu ver o Maidana aqui, ó. O Maidana tá machucado até então. Era o mais carinho, mas tinha uma média melhor. E tem os zagueiros do Botafogo aí também, né? Você tem o Vitor Cuesta e o Felipe Sampaio, né? Então, ó, dá pra fazer até a dupla, Cuesta e Moledo. Vamos ver quanto que o Cuesta precisa para valorizar? Vitor Cuesta precisa de 2,20, né? Então, seria
Mais ou menos isso. Ok? Bom, lateral esquerdo. Lateral esquerdo a gente tem boas peças aí. Tem o Egidão aí, ó. Vamos dar uma olhadinha no Egidão aí, com relação a quanto que precisa para valorizar. Deixa eu ver o Egídio. Cadê o Egídio? O Egídio é um dos que mais precisa para valorizar, 7,60. Nesse ponto aí, dá uma desanimada, porque é uma peça muito interessante. Aí, claro, você pode dar uma mesclada, mas era uma peça que, de repente, eu gostaria de ter no meu time, que eu acho que vale a pena, né? Tem o Guilherme Arana aí, que o Guilherme Arana tá custando quanto para valorizar? O Guilherme Arana é 3,30, viável pra caramba. Lucas Piton, cadê? Lucas Piton, 2,60. Vamos ver os laterais aqui. Dessa galera aqui, só o Daniel Borges, né? Talvez. Acho que seria uma boa. Quanto que o Saravia precisa? Saravia 12,50 também, muito bom, né? Acho interessante, né? Os laterais do Inter. Não tem um cara de nome assim, mas, né? O Inter foi muito bem jogando fora de casa contra o Fluminense. O Saravia realmente ele vem com uma média sensacional aí, né? O cara já tá com 10 desarmes em 3 jogos, então já é aquele mito ali que a gente já conhece, então acho que vale a pena também. E aí na outra lateral a gente tem algumas opções, né? O Daniel Borges para quem quiser dobrar, um cara que dá assistência e tudo mais, né? Tem o Patrick do América também, que jogando em casa costuma pontuar bem. Os laterais do Ceará, eu confesso que eu fico meio receoso, depende muito do time do Bragantino que vai a campo, né? Mas pensando, né, principalmente em questão de economizar, tentando achar um lateral aqui mais próximo aqui. Tem os laterais do Curitiba, né, que o Matheus Alexandre custa 6,18, o Egídio custa 16, né, o mais caro. Tem os laterais do Corinthians também, né, que se eu fosse escalar alguém defensivo do Corinthians, acho que seria os laterais. Lucas Piton, muito bem na última aí. É mais a questão mesmo do valor dele, né? 2,60 para valorizar, tá dentro da média, né? Vamos tentar colocar ele no time aqui e ver se a gente consegue encaixar. Bom, falando de meio campo, né, galera? A gente não vai ter Veiga, não vai ter Arrascaeta, né? Porque o jogo do Flamengo e do Palmeiras foi adiantado, o jogo foi 0-0, então não vai valer para rodada. Tem uma peça interessantíssima aqui que é o Zaratio, né? Se ele realmente for para o jogo, é algo que me agrada muito. Vamos dar uma olhadinha nos meios aqui com relação à valorização. Ó, o Vina, 3,70 para valorizar. Tá dentro ali de uma média. Vamos ver os mais caros. O Zaratio, 9,30. Esse aí que já desanima. Preciso de cara para valorizar. Vou meter o Zaratio a 9,30, cara. Aí realmente fica mais complicado. Quanto que o Edenilson precisa? A galera tá colocando bastante o Edenilson. Terence precisa de 6,10. Pikachu 6,20. Marlon Freitas 6,40. O André 6,90. Edenilson 3,80. As odds, você vai escalar só com base na questão da valorização. Galera, valorização é muito importante. Porque, claro que valorização não é simplesmente um cara e pronto. A gente tem que colocar cara com potencial. O Edenilson precisa de 3,30 ali, mas facilmente ele faz um gol, ele é o batedor de pênalti e tudo mais, mas a gente tem que analisar como um todo, né? Então é por isso que na hora de escalar aqui, a gente vai dar uma olhada. Mas o primeiro cara que vai estar no meu time, eu acho que vai estar no time da maioria da galera, é o Vina, porque ele é barato, voltando agora, depois de ter sido expulso. Acho que foi na rodada. Foi na 1 que ele foi expulso? 1 ou 2, não sei, enfim. Então, pelo preço, né? E vale a pena, obviamente. Então, acho que é isso com relação ao Vina. No meio de campo do Bragantino, depende muito quem vai jogar, né? Eles trocam muito, né? Já com relação ao Corinthians ali, jogando em casa, o William eu vejo como uma boa peça, só que ele é caro, né? Quanto que o William precisa para valorizar? O William... Renato Augusto precisa de 2,20, Alisson 2,50, Paulinho 2,50, William 4. É uma pontuação considerável, mas por exemplo, se eu coloco ele aqui, ó, não sei se todo mundo eu não sei se todo mundo consegue escalar ele, né? Não sei se todo mundo consegue escalar o William pelo preço realmente, né? E aí eu teria que, de repente, poderia escalar o Edenilson, né? Pensando nessa questão do Inter ser forte em casa contra o Avaí,
Lembrando que isso aqui é um esboço, tá, galera? Com certeza, principalmente nessa quarta rodada, deve ter alteração. Por isso que é importante você me seguir no Instagram, assistir minha live se eu fizer uma live aberta, tá? Deixa eu ver aqui outras peças aqui, que ó, o Erisson na última fez 0,90, então acho que ele vai estar melhor para valorizar, né? Quanto que ele vai estar? 1,90. Mais em conta, Botafogo jogando em casa, ele é uma referência lá dentro do Botafogo, acho que vale a pena, né? Quem mais que a gente tem? A gente tem as peças do América também, que eu acho que é uma boa. O Ítalo, que quando ele joga eu gosto bastante do futebol dele, né? Na última ele entrou no finalzinho lá, fez 0,30. Quanto que o Ítalo precisa para valorizar? 1,40 também, acho interessante, né? Tem o Ceará também. Essa rodada para atacante não tá... Ah, o Hulk obviamente vai estar no time, né, galera? O Hulk, assim... Quanto que o Hulk precisa? O Hulk precisa de 6,40, mas não tem como, né, galera? Deixar o Hulk de fora, eu acho muito arriscado. Até porque aqui, ó, até agora eu não fui com ninguém do Atlético, né? Eu dobrei o Botafogo, que é uma coisa que eu poderia trocar aqui, por exemplo, ó. O Júnior Alonso também acho que é uma peça interessante aqui, né? Para ter mais uma peça do Atlético. Eu teria o Júnior Alonso e o Hulk, né? E ainda sobraria 34 cartoletas. Daria para colocar o Caleri se eu quisesse, por exemplo, que eu acho que nem todo mundo vai conseguir colocar. Quanto que o Caleri precisa para valorizar? 6,60. Vou colocar o Igor Paixão por enquanto. Apesar que ele precisa de bastante para valorizar. Então tá um time que tá precisando bastante. Mas ó, você vê, consegui montar um time aqui. Aí tem o Mohamed, que é sempre uma boa peça, né? Por mais que o Goiás tenha empatado com o Palmeiras e feito 2 gols no Avaí, eu ainda acho que o Goiás é um dos... eu acho não, eu tenho certeza que o Goiás vai brigar lá embaixo por causa, né, desses fatores aí de não vencer os jogos realmente, né? Às vezes dificultar, mas o Goiás tá pontuando muito pouco, né, galera? Então, aí a gente tem o Mano Menezes aqui, ó, que eu acredito, né, que possa manter o SG. E isso seria... Um treinador que mantém o SG é bom. Então aqui, ó, com base no meu time, custou 134,93 cartoletas, né? Fiz aqui um esboço para vocês, capitão, eu vou deixar o Hulk por enquanto, mas eu posso muito bem vir aqui, ó, e aí, tipo assim, se eu não pensar só no quesito de valorização, né, posso tentar colocar um time mais caro aqui, por exemplo, né, até no goleiro, por exemplo, no meio de campo eu coloquei o Willian custando 17 cartoletas, é que o Vina é baratinho, vou deixar esse time aqui por enquanto, galera, tá? Lembrando que é um esboço inicial, tá, pessoal? Até porque eu tô gravando na terça, então tá tendo Libertadores hoje, tá tendo Sul-Americana, então tem muita coisa para acontecer ainda antes de eu bater o martelo, até porque tem que saber também como que os jogadores vão, por isso é importante também dar uma olhada no Joga 10, né? Ó, o Maurício também me agrada muito, apesar dele oscilar um pouco, mas é um meia também, galera do tiro curto aí, ó, lembrando que o vídeo de tiro curto sai na quinta-feira, tá, galera? Então, fica ligado aí, ó, o Vitor Sá também, já que eu não coloquei o Erisson, o Vitor Sá seria o meu banco. Então, inicialmente seria esse o time, tá, pessoal? Sobrou 13 cartoletas. Acho que eu montei um time coeso, né? Um time que daria para encarar. E, obviamente, tem outras peças também. Acabei não colocando nenhum atacante do Inter, né? Muita gente pode até perguntar, pô, e os atacantes do Inter? O Inter é favorito e tal, sim. Por enquanto tem o Carlos de la Penha e o alemão é dúvida. O alemão vem bem pra caramba aí, ó, fazendo gol direto. O Wesley é um cara que não tá fazendo gol, quem sabe ele desencanta agora. A gente vai ter que monitorar isso também, obviamente, pelo fato do Inter jogar em casa e tudo mais, mas enfim, por enquanto esse é o time. Então queria agradecer aí a galera aí que assistiu até esse momento, pedir novamente para deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda muito, deixa um comentário. E é isso, pessoal, o time aberto aqui do Zordão, né, o time do canal do Zordão é um time competitivo, tá? Eu não tô em nenhuma liga paga com esse time, mas tô levando muito a sério. Até porque, querendo ou não, leva o meu nome, né? E eu sei a importância que o time aberto tem pra galera que me segue, pra galera que acompanha. Mas independente de pontuação do time do canal do Zordão, eu gostaria que vocês analisassem tudo, as dicas que eu tô passando, né? A intenção realmente é ajudar vocês. Então não é chegar aqui e vir aqui copiar o time, mas de repente um jogador que eu tenha falado que vocês não prestaram atenção ou não fizeram essa análise que eu fiz, vocês batam, né, com a análise que vocês estão fazendo, e aí vocês entram num acordo, né, entre vocês mesmos, se vale a pena ou não. Então eu acho que seria isso que eu faria se eu seguisse um youtuber, né? Eu iria assistir ele,
seja um ou dois, enfim, anotaria ali o que eu achei de relevante e aí eu tomaria minhas próprias decisões, beleza? Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela moral de sempre, valeu, falou, vamos mitar, até mais!